Olá pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma Live Sniper, a nossa aula semanal sobre como construir estrategicamente um negócio de consultoria em licitações, como vender esse serviço de maneira muito lucrativa, como entregar esse serviço e renovar contratos de consultoria em licitações e contratos, como utilizar o seu conhecimento para que ele gere ainda mais valor e mais resultado, tanto para os seus clientes como para você. Para quem não me conhece, eu sou o professor Wesley Costa e essa é a nossa 16ª Live Sniper, a Live Sniper 16, onde a gente vai aprofundar um pouco em qual tipo de empresa que paga muito, que realmente vale a pena trabalhar com consultoria em licitações e que muitas vezes você ignora. Eu já vi aqui a Gilmara, o Edson, quem mais está aqui? Maria Helena, boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. E aproveite para tirar todas as dúvidas. Para eu não esquecer, na próxima semana, a nossa Live Sniper ela vai ser às 21 horas, ela não vai ser às 20h30. Por quê? O professor Matheus ele vai fazer uma live especial às 20 horas, na próxima quarta-feira, e eu entro com vocês às 21 para quem quiser participar dos dois, não perder, a gente ajustou o horário. Mas aprofundando no nosso conteúdo de hoje a gente vai falar sobre qual tipo de empresa que realmente vai valer a pena, que vale a pena trabalhar. Então, para quem está chegando agora e não conhece a Live Sniper, o que é a Live Sniper? É uma aula semanal que eu busco ensinar vocês caminhos para que você possa construir o seu negócio de consultoria em licitações, vender esse serviço, entregar e renovar esses contratos com empresas licitantes. É uma aula 100% gratuita, onde a gente não faz venda, a gente realmente busca trazer conteúdo. E, por favor, fiquem super à vontade em colocar todas as dúvidas de vocês. É uma aula mesmo, esse é o objetivo. Por que eu trouxe esse tema, né? Porque falar das empresas que pagam melhor, que pagam mais em consultoria e licitações, já que vocês ignoram. A maior parte das pessoas, e talvez Edson, talvez Maria Helena, talvez Gilmara, talvez vocês não ignorem, mas a maior parte dos consultores acaba ou ignorando, ou negligenciando, ou não tomando atitude de fechar contratos com essas empresas. Como que eu sei disso? Conversando com os nossos alunos, tanto os alunos do especialista referência, quanto os nossos mentorados lá do Sniper. O que eles geralmente me dizem, tá, professor? Na hora de selecionar as empresas, o que eles fazem? Eles selecionam a empresa que aparece. O que eu escuto de profissionais que atuam especialmente dentro dos entes públicos, e talvez isso aconteça com você, professor, a empresa me procurou para eu poder ajudá-la numa licitação, para eu representá-la no pregão, para eu ajudá-la com a documentação. Quer dizer, você está atendendo a empresa que aparece. Aquela que aparece, você atende. Se isso já aconteceu com você, coloca aí para mim. Você está aguardando chegar e aquilo que chegar naturalmente vai ser o que você vai ter de opção. Muitos alunos, tanto alunos do Sniper quanto alunos do especialista referência, costumam me dizer, professor, será que eu tenho condições de atuar com empresas grandes? Será que essa empresa não é grande demais? E muitas vezes acabam optando por trabalhar com empresas muito pequenas ou empresas que participam de licitações muito pequenas, onde, como ela recebe muito pouco, a capacidade dela de te remunerar é muito pequena. Nessa live eu vou aprofundar com vocês não só em quais empresas, mas a gente vai passar pelos tipos, pelas características, pontos importantes para você saber selecionar as empresas. Ao invés da empresa selecionar você, é você que tem que selecioná-la. Gente, anota essa. Escolher, vou até puxar aqui para mim, ó, aquele consultor que escolhe os clientes que trabalha é mais feliz, aquele consultor que escolhe os clientes que trabalha ganha mais. E sim, se você tem o conhecimento, se você sabe ajudar as empresas a vencer licitações, a pedir reequilíbrios que têm grande chance de serem aprovados, você sabe quando um edital ele tem características específicas e consegue ajudar essa empresa a não cometer erros que a maior parte das empresas cometem, sabe qual a documentação que tem que ser anexada no processo. Se você tem esse conhecimento tem valor e você pode sim e deve selecionar as empresas com as quais você vai trabalhar, as quais você vai assessorar. Então, muitos alunos me dizem que tem receio, tem medo de atuar em licitações grandes. Alguns me dizem, professor, mas será que as empresas maiores, elas precisam de um consultor? Né? Elas já não têm uma equipe, né? Será que elas já não têm uma equipe de atuando em licitações? E muitas têm, outras não. E eu vou ensinar para vocês
Como que vocês fazem para lidar com cada uma dessas situações? A Gilmara colocou aqui, ó, verdade. Deixa eu puxar aqui o comentário da Gilmara. Verdade. Estava negociando com 2 clínicas que chegaram a mim por indicação. É ótimo receber indicação, mas melhor ainda é quando você seleciona as empresas. Porque olha só, isso é super importante, tá? Quando eu seleciono uma empresa, as minhas indicações vão tender a ser de empresas similares. Quando eu não seleciono, quando chegam até minhas empresas, o que tende a acontecer? Aquilo que vem é aquilo que eu vou ter de indicação. Então eu acabo muitas vezes perdendo a oportunidade de, com o mesmo esforço, com o mesmo trabalho, faturar muito mais, colocar muito mais dinheiro no meu bolso. O problema é que, quando eu não seleciono as empresas, tá? Eu acabo caindo num contexto onde eu tenho muito menos faturamento, eu tenho muito menos resultado, tá? Uma licitação de 5 milhões de reais, ela dá o mesmo trabalho, ou quase o mesmo trabalho, que uma licitação de 80 mil. Coloca aí para mim, vocês atuam com isso? Me dizem se eu estou mentindo, se não é verdade. Na prática, eu preciso planejar a documentação, eu preciso verificar os requisitos do edital, eu preciso participar daquele processo na data, seguir exatamente as orientações do edital, ou seja, em linhas gerais, há pouca diferença de uma licitação de 5 milhões para uma licitação de 80 mil, só que uma licitação de 80 mil coloca muito menos dinheiro no seu bolso. Então, por que eu vou escolher o mesmo trabalho, ou quase o mesmo trabalho, para colocar menos dinheiro no meu bolso? Não é efetivo. Não é efetivo. Então, na prática, eu preciso selecionar empresas que vão me ter condições de colocar mais dinheiro no meu bolso. Ora, se dá o mesmo trabalho, por que eu vou querer ganhar menos? Só que a nossa mente, tá? Vou voltar aqui para mim, olha só. A nossa mente, ela busca encontrar caminhos que comprovem aquilo que a gente acredita. Então, o que acontece com você? Você foi lá, atuou, tem sua experiência dentro do ente público, a maior parte de vocês tem experiência dentro dos entes públicos. Quando você vê as grandes empresas, as grandes licitações, dá medo. É natural isso acontecer. Não tem nada de errado com isso. O problema é você deixar esse medo te tomar. Então, o objetivo dessa aula, primeiro ponto, é te trazer clareza de que, dado o fato, isso é fato, não é estimativa, não é achômetro, dado o fato de que uma licitação de 80 mil tende a dar para você, consultor, o mesmo trabalho de uma licitação de 5 milhões, e a licitação de 5 milhões, aquela empresa tem muito mais condições de colocar um pagamento melhor para você, por que você vai optar a trabalhar com a empresa que está participando de licitações de 80 mil e não tem nada de errado com ela? Deixa os seus concorrentes serem os consultores dela. Gente, tem cliente para todo mundo. E tem o cliente certo para o seu concorrente. Fica com a de 5 milhões e deixa o seu concorrente trabalhar com a de 80 mil. Você vai ficar mais feliz. Tá? A Gilmara colocou um comentário aqui. Que foi, e, gente, interage, tá? É muito bom quando a gente está interagindo, igual a Gilmara está fazendo aqui, o Edson também. Pura verdade. Exatamente, Edson. E a Gilmara colocou, continuo prospectando. Tenho buscado licitações entre 1 e 5 milhões. Os meus prospectados sempre alegam ter uma equipe, continuam na prospecção dos licitantes que perderam. Gilmara, vou te dar o caminho para você resolver esse desafio, tá? Geralmente, as empresas maiores, elas vão ter uma equipe de licitações. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia lá em 2000 e... Vixe, lá em 2000 nossa, 2008, 2009, 2010... Tem uma pá de anos isso. Lá em 2000, vou arredondar em 2009, 2010. Trabalhei numa empresa de tecnologia aqui em Belo Horizonte, que a gente atuava muito participando de licitações com sistemas de tecnologia, tá? E a gente tinha uma equipe lá, tá? A gente tinha uma equipe de analistas de licitação. Mas eu não lembro de nenhum dos diretores da empresa recusar uma oportunidade que chegava para ele. Então, o que acontece? Gilmara, quando você chega nessa empresa, a primeira coisa para você identificar é qual é a área de atuação dela, qual é a região que ela está atuando, onde ela está realmente conseguindo oportunidades, onde ela está perdendo, onde ela não está vendo oportunidades. Porque se você leva para ela oportunidades de licitação que ela não está participando, você tem um diferencial em relação à equipe dela. Eu tenho uma mentorada lá no Sniper,
chama Camila. A Camila, ela é gerente de uma empresa licitante, tá? Ou era, porque ela estava vindo para o Sniper, não sei se ela ainda é, tá? Mas quando ela entrou no Sniper, ela era gerente de uma empresa licitante. Qual que era o grande desafio da empresa que ela trabalhava? Braço, equipe para conseguir, equipe de licitações para conseguir atuar em todas as licitações. Então, muitas vezes, Gilmara, o empresário, ele acha que a equipe dele está dando conta de tudo, mas às vezes ela não está. E se você traz para ele oportunidade, aí você tem que entrar lá no PMCP, nos portais, pesquisar licitações que essa empresa poderia participar e não está participando. Ou seja, você vai deixar claro para esse empresário, olha, eu não estou mexendo naquilo que a tua equipe está fazendo. Eu estou trazendo para você uma oportunidade que hoje você está perdendo. Ou estou trazendo outras oportunidades que hoje você está perdendo. A sua equipe pode continuar atuando exatamente como ela está atuando. E eu só vou agregar valor, eu só vou te trazer coisa nova, eu só vou ganhar em cima daquilo que essa empresa, se a sua proposta for essa, como eu já recomendei em lives anteriores, só vou ganhar em cima do que você conseguir realmente fechar dessas licitações que eu estou direcionando para você. Então, direcionando no sentido de selecionar, que eu estou selecionando para você. Então, quando eu faço isso, Gilmara, eu aumento as chances de converter as empresas que já têm uma equipe de licitações. Se eu não trouxer para essa empresa uma oportunidade nova, ela vai tender a não me contratar. E o que acontece quando eu seleciono a empresa errada? Primeira coisa, eu trabalho muito, tá? Para eu ter um alto faturamento, tá? Eu tenho que atender muitos clientes. Por exemplo, nossos mentorados lá do Sniper, nenhum deles tem uma meta de faturamento abaixo de R$ 1.200.000 ano. Então, todos eles têm esse foco, têm esse objetivo. Pelo menos, no mínimo, R$ 1.200.000 ano. Ora, para você colocar no seu bolso R$ 1.200.000 no ano, atuando com empresa errada, você vai ter que atuar com muitas empresas, participar de muitas licitações e vencer muitas licitações. E será que você consegue fazer isso? Quantas empresas você consegue atuar? Quantas licitações você consegue participar? Quantos certames você consegue acompanhar? Então, às vezes, você vai ter que trabalhar demais para ter pouco resultado. Você acaba assumindo mais risco. Quanto mais cliente, mais volume de cliente, às vezes você vai ter que atuar em nichos diferentes. Olha, eu estou atuando na saúde, em medicamentos, por exemplo, distribuição de medicamentos, estou atuando com obras de engenharia. Né? São coisas completamente diferentes. São áreas muito distintas. Então, se eu começo a atuar com algumas empresas ou várias empresas de cada um desses segmentos, eu tenho uma propensão maior a cometer erros. E erros geram riscos para o meu nome. E você não quer que isso aconteça com você. Maria Helena colocou aqui, ó, ainda não faço consultoria. Maria Helena, o que falta? O que te impede hoje de começar a sua consultoria? Coloca aí para eu te ajudar, tá? Porque cada dia que você deixa de começar a sua consultoria, o que acontece? É um dia a menos de faturamento no teu negócio, é um dia a menos de você estar realizando o teu sonho, é um dia a menos de você estar ajudando uma empresa que poderia estar vencendo a licitação e por falta do teu conhecimento, da tua experiência, não está fazendo isso. Então, coloca os seus desafios, quem sabe eu tenho algum direcionamento aqui que pode te ajudar a colocar esse projeto em prática, tá? Quando você atua com as empresas erradas, você ganha menos. E olha, exemplo de empresa errada, microempreendedor individual. Não tem nada de errado com MEI, gente. Eu comecei como MEI, tá? Não tem nada de errado com MEI. Só que um MEI pode faturar 80 e poucos mil reais por ano. Você quer uma empresa que ela possa vencer uma licitação de 2, 3, 4, 5, 10 milhões de reais. É isso que você quer na sua carteira. É exatamente isso que você busca. Então, faz sentido atuar comigo com empreendedor individual? Eu lembro, eu recebi uma mentorada e ela falou assim, professor, já selecionei algumas empresas e a primeira lista de empresas que ela tinha selecionado, lá no Sniper a gente tem um processo onde, primeiro, a gente seleciona empresas, depois de selecionar essas empresas, a gente faz uma análise qualitativa dessas empresas e a gente tem um processo, um padrão, uma documentação para fazer isso. Então, quando a gente analisa, né, esse processo de um Sniper, a gente pega situações como essa. E aí teve uma Sniper que ela listou, a primeira lista dela era só de microempreendedor individual. E aí eu cocei a cabeça na hora que a gente estava fazendo a análise, a gente faz uma sessão de análise com esses mentorados, e aí eu cocei a cabeça e falei assim, olha, essa não é a melhor estratégia de seleção de empresas. E às vezes você vai fazer isso, você vai acabar cometendo o equívoco de atuar com microempreendedor individual. Não tem nada de errado. O único problema é que você vai faturar muito menos, né? Vale a pena? Às vezes, para começar, vale, tá? Vou dar exemplo para vocês. Eu, quando comecei a dar aula,
lá em 2005 para 2006, eu comecei dando aula no curso técnico. Por quê? Por mais que, e aí vou voltar aqui, gente, isso é estratégia, tá? Lembra que a nossa aula Sniper, ela tem o objetivo de trazer para você caminhos para você construir de maneira estratégica o seu negócio de consultoria em licitações. Então, tudo que nós estamos tratando aqui é estratégico. Quando eu comecei a dar aula lá em 2005, final de 2005, 2006, eu comecei no curso técnico em informática, eu dava aula de programação, tá? E naturalmente eu trabalhava muito e ganhava muito pouco. Acho que na época eu ganhava por mês dando aula toda semana uns R$ 400, 400 e poucos reais. Só que naquele momento eu nunca tinha tido experiência como professor. Naquele momento, para mim, era fundamental ter aquela experiência. Então, valia a pena até eu pagar para ter aquela experiência. Então, por exemplo, se você nunca atuou nem por ente público, nem por empresa, vou dar um exemplo de um aluno do especialista referência que nós recebemos, se chama Patrick, lá do Espírito Santo. O Patrick, quando entrou no especialista, ele era um advogado generalista. Ele não tinha experiência nenhuma na área de licitações. Então, o Patrick, por exemplo, o que ele fez? Ele foi trabalhar de forma mais gratuita para conseguir experiência, para com essa experiência ele conseguir fechar os contratos, e começou a fechar em 2 meses de especialista. Ele fechou 6 contratos, depois fechou mais 2, depois fechou mais 2. A última vez que eu falei com ele, ele tinha fechado acho que 12 ou 13 contratos, isso lá 2, 3 meses de programa. Então, às vezes, faz sentido para você atuar com determinados negócios, com determinadas empresas, porque estrategicamente aquilo te traz um valor, te traz um conhecimento. Agora, 3, 4 anos atrás, eu pedi demissão na pós-graduação de uma das instituições mais respeitadas no Brasil, que é a PUC Minas, uma das instituições mais respeitadas em termos de pós-graduação no território nacional, né? E eu tinha uma cadeira cativa lá e falei, não vou continuar, porque hoje eu tenho algo que é mais importante, que são vocês, né? Por vocês eu abri mão. Então, tem momentos da carreira do negócio de consultoria que você pode sim, por exemplo, escolher atuar como microempreendedor individual. Se você não tem experiência nenhuma, vai participar a primeira vez, talvez faça sentido você ganhar um pouco de experiência com um valor muito pequenininho. Mas na maior parte dos casos não faz sentido. Você vou pegar, por exemplo, o caso da Maria Helena, que falou assim: olha, atuo em uma secretaria executiva. Quer dizer, você já tem experiência, Maria Helena, com licitações. Então, para você, eu não recomendaria ir atuar como microempreendedor individual, por exemplo. Tá? Por quê? Porque você vai faturar muito pouco, tá? Você vai tender a ganhar muito pouco e você já tem uma experiência. E aí, Maria Helena, você colocou logo em seguida que você está se organizando, tá? Qual que é a minha recomendação? Coloca uma data para começar. Tudo que não tem data para começar, não começa, tá? Então, coloca uma data para começar. O primeiro passo é conquistar o primeiro cliente, conquistar a primeira empresa, e tem live Sniper aqui no canal que mostra como você faz isso, como você consegue seu primeiro cliente nos primeiros 30 dias, tá? Então, marca a data para você começar, porque isso vai fazer a diferença. E de detalhe, tá? Não só marca, anuncia, tá? Conta para todo mundo. Conta para todo mundo que é naquela data, porque depois você contou para todo mundo, é difícil você voltar atrás. Avançando então, por esses motivos que eu decidi trazer esse tema para vocês, tá? Exatamente por esses motivos. Eu vejo muito isso acontecendo com os snipers, eu vejo muito isso acontecendo com os alunos do Especialista Referência. Especialista Referência são mais de 4.000 alunos. Eu vejo muito esse equívoco na hora de selecionar as empresas. Muito esse equívoco, tá? E, gente, quando é que o nosso conteúdo começa? Ele já começou desde o primeiro minuto, tá? E lembrando, para quem chegou depois, na próxima quarta-feira, para quem está assistindo ao vivo, a nossa live Sniper ela vai ser às 21 horas, ela não vai ser às 20h30. Por quê? O professor Matheus Carvalho vai fazer uma live especial às 20 horas, tá? E por esse motivo eu ajustei para quem quiser participar das duas, ter a oportunidade de participar das duas lives, tanto a live com o professor Matheus Carvalho, às 20 horas, quanto aqui comigo no Sniper, tá? Então, avançando, tá? Quais são os tipos de empresa mais lucrativos? Eu vou passar por 4 etapas com vocês. Primeiro, tipos de licitações, quais segmentos, como você deve atuar, e uma tabela comparativa desses segmentos. Primeiro, quais licitações que eu recomendo, tá? Empresas que participam de quais tipos de licitação? Empresas que participam de licitações
de 2 a 50 milhões de reais. Por quê? Tá? Isso é muito importante. De 2 a 50 milhões de reais. Por que empresas que participam de licitações, não apareceu aí para vocês o mapa, de 2 a 50 milhões de reais. Por quê? Porque empresas que participam desse tipo de licitações são empresas que talvez elas tenham uma equipe, mas tende a ser uma equipe pequena, então há oportunidade. Muitas delas não têm equipe, tá? Então você tem a possibilidade de já entrar com um diferencial e esse tipo de empresa é muito fácil você vencer licitações com ela, muito mais fácil do que outros tipos de empresa. E empresas que participam de licitações abaixo de 2 milhões de reais, elas vão colocar menos dinheiro no seu bolso. Lá na live de precificação eu orientei vocês a cobrar percentualmente uma participação entre 2 e 5%. Uma licitação entre 2 milhões e 50 milhões de reais, no range de 2 a 5%, coloca no teu bolso uma quantia considerável, tá? Você vai ganhar em torno de 50, 100, 200 mil reais para cada licitação dessa, pensando nas licitações de menor valor. Então você tende a ter um resultado financeiro que vale muito a pena. Lembrando, gente, que quando eu venço uma licitação de 2, 3, 4, 5, 10 milhões de reais com o meu cliente, ele vai ter que fornecer, ele vai ter que entregar aqueles produtos, ele vai ter que entregar aquele serviço. Então, eu venci a licitação, ele vai entregar, ele começa a entregar, ele começa a receber. Geralmente o recebimento, o fluxo de caixa é particionado. Então, no que ele começa a receber, ele começa a me pagar. Então, se eu fui lá, fechei com o meu cliente, e a gente venceu uma licitação de 2 milhões, com a participação de 5%, e aquela licitação vai me dar 100 mil reais de faturamento, eu não vou receber 100 mil reais de uma vez. Esses 100 mil reais vão ser particionados, então eu vou receber à medida que o meu cliente recebe. Então, dependendo do tempo de entrega daquele contrato, eu posso levar 6 meses, eu posso levar um ano para receber todo aquele dinheiro. Então, eu tenho que pensar nesse fluxo de caixa. O fluxo de caixa é extremamente importante. Quando eu participo de uma licitação de 20 mil reais, é a mesma coisa. Tá? Se ele vai entregar, por exemplo, resma de papel para a Secretaria de Educação, aquelas resmas de papel vão ser entregues ao longo de um período e naturalmente ele vai receber à medida que ele está entregando e naturalmente ele vai me pagar à medida que ele recebe. Ele tende a não ter caixa para me pagar se ele ainda não recebeu. Então, na prática, o fluxo de caixa vai acontecer com a maior parte das empresas, na maior parte das licitações. E você, como consultor, precisa pensar nisso. Por quê? Você está montando um negócio de consultoria. E um negócio precisa ter um fluxo de caixa saudável. Quando você que está aí no mercado de licitações, às vezes ganhando 3, 4, 5, 10, 15, 20 mil reais por mês. Vence uma licitação que vai colocar no seu bolso 100 mil reais, e esses 100 mil reais vêm partidos, por exemplo, em parcela de 10 mil reais, por serem 10 parcelas, você está colocando mais 10 mil no seu bolso, quer dizer, é significativo. É um valor que vale a pena atuar por ele. Outro tipo de empresa que eu gosto muito de recomendar são aquelas empresas que têm faturamento recorrente, tá? Por quê? Porque gera mais fluxo de caixa. E, gente, o que quebra um negócio? Olha, para e presta atenção nisso, tá? Meu Deus, se eu tivesse esse conhecimento há 10, 15, 20 anos atrás, eu não teria penado tanto. Hoje eu seria muito mais, teria muito mais dinheiro, muito mais condições, teria os negócios dado muito mais certo, eu teria sofrido muito menos do que o que eu sofri para chegar até aqui. Escuta isso é extremamente importante. O que quebra uma empresa de consultoria em licitações é caixa. Por isso, caixa é estratégico, é extremamente importante. Ah, professor, venci uma licitação, tá? Qual que é o fluxo de caixa? Quanto que eu vou receber? Né? Agora eu preciso vencer a segunda para incrementar esse fluxo de caixa, porque pensa comigo, tá? Se eu venci uma primeira licitação de 2 milhões de reais a 5%, coloca 100 mil no meu bolso em, por exemplo, 10 parcelas de 10 mil. Eu vou receber em 10 meses. Se no segundo mês eu venci uma segunda licitação, vamos pegar para ficar simples o exemplo, de 2 milhões de reais, 5% de participação e também vão ser 10 parcelas de 10 mil, do segundo ao 10º mês, eu vou estar colocando no meu bolso 20 mil reais por mês. No 11º mês, eu vou estar colocando 10 mil. Então, o que acontece na prática? Quanto mais licitações eu vou vencendo, mais concreto, mais consistente fica o meu fluxo de caixa, que é o que vai me impedir de falir. Na hora que eu passar pelas vacas magras, e todo negócio de consultoria passa pelas vacas magras, na hora que ficar difícil, o que vai fazer com que o meu negócio tenha sustentação é o caixa que eu gerei nele. Então, a primeira coisa você como consultor precisa fazer é pensar,
Faturei, seguro caixa e crio opções e oportunidades de caixa recorrente. Empresas que têm faturamento recorrente com os entes públicos já me geram, por natureza, um fluxo de caixa recorrente. Por isso, vale muito a pena atuar com esse tipo de negócio. Às vezes, você vai receber um valor mensal menor, mas é um valor mensal consistente ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, que fazem com que, no momento das vacas magras, você tenha condições de manter o teu negócio em pé e, às vezes, até investindo. Hoje, quando uma das minhas empresas, seja empresas de consultoria ou outras empresas que eu sou sócio hoje, quando elas passam por algum momento de desafio, como a gente tem caixa e a gente tem um fluxo de caixa recorrente, a gente acaba tendo muita tranquilidade. Gente, isso é paz. Fluxo de caixa, selecionar as empresas certas dá paz. Você dorme tranquilo, porque mesmo passando por momentos de desafio, por momentos de dificuldade, você tem um negócio sólido, um negócio consistente. Isso é extremamente importante, tá? Voltando aqui, quais segmentos, tá? E aqui, gente, são vários segmentos para a gente poder aprofundar, tá? Primeiro, serviços de limpeza urbana e coleta de resíduos, tá? Empresas que atuam com coleta, transporte. Opa, deixa eu só puxar aqui, diminuir um pouquinho para ficar visível aí para vocês, ó. Ah, vai aparecer aqui, pronto, tá? Se ficar muito pequenininho, vocês me avisem, tá? Ó, empresas que atuam com coleta, transporte, destinação de lixo urbano, qual que é a grande oportunidade? São contratos recorrentes, tá? Muitas vezes, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, isso gera fluxo de caixa recorrente para você, para a sua consultoria, para a sua empresa. Então, se você vence uma licitação que vai colocar no seu caixa uma mensalidade ali de 2.000, 3.000, 4.000 reais ao longo de 5 anos, isso é maravilhoso, isso é ótimo, porque você está criando segurança para o seu negócio, tá? Qual que é o desafio? Perder uma licitação dessa, perdeu anos de faturamento. Então, esse é o tipo de licitação que a gente toma muito cuidado para vencer. Por quê? Porque tem poucas licitações dessa, porque são contratos mais longos, tá? Outro nicho, outro segmento, construção civil e obras. Aqui é uma maravilha, tá? Quando a gente fala de obras, obras é uma maravilha, tá? É desafiador, mas é extremamente lucrativo. Rodovias, pavimentação, escolas, postos de saúde, prédios, saneamento. O que acontece na área de obras e engenharia? Obras de infraestrutura, pavimentação, creches, escolas, hospitais. Então a demanda é muito grande, tanto de construção quanto de reforma. Isso vai acontecer tanto em ministérios, tanto nos governos estaduais, consórcios, prefeituras, câmaras. Todos os entes públicos precisam de obras, tá? E geralmente o valor das licitações são valores elevados, porque as obras têm um custo elevado. Tá? São geralmente licitações de múltiplos milhões de reais e geralmente elas já vêm com a previsão orçamentária. Então, são licitações que valem muito a pena atuar. Esse é um segmento excepcional, tá? E aqui eu não estou falando, gente, ó, volta aqui para mim, ó. Eu não estou falando daquelas grandes obras lá no Pará de 100 milhões, de 500 milhões, de 300 milhões, eu não estou falando disso. Eu estou falando das obras nos pequenos municípios, nas câmaras, que são obras que vão ser de 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40 milhões de reais, dentro desse range de 2 a 5 milhões de reais. Outro nicho, outro segmento fantástico de medicamentos e insumos hospitalares, a área de saúde é sensacional, gente. A área de saúde é uma área que demanda muito. Então, você vai atender prefeitura, secretaria de saúde, hospitais, consórcios de saúde, tá? Quais são os riscos relacionados com esse nicho, segmento? Uma necessidade maior de controle sanitário. A logística ela é desafiadora, porque determinados medicamentos, determinados insumos são perecíveis, né? Os concorrentes, esse aqui é um desafio que eu vejo muito nessa área. Quando a gente fala de distribuição de medicamentos, os concorrentes abaixam muito o preço. Eu vejo muita, inclusive, eu tenho uma mentorada no Sniper que ela estava atendendo uma empresa licitante que atua na área de distribuição de medicamentos e a cliente dela estava abaixando muito o preço. Por quê? Porque os concorrentes estavam abaixando muito o preço e a gente desenhou uma estratégia para ela vencer licitações apesar dos concorrentes abaixarem o preço. Por quê? O que as empresas licitantes que atuam nesse mercado costumam fazer? Elas abaixam muito o preço, pensando o seguinte, eu vou conseguir o reequilíbrio ali na frente, eu vou pedir reequilíbrio e vou conseguir. Só que quando elas caem com um procurador sério, com um procurador
que têm o conhecimento, elas não conseguem esse reequilíbrio. Aí o contrato se torna inexequível, que gera uma baita dificuldade, um baita problema para o ente público e também um baita problema para a própria empresa licitante. Então não vale a pena. Esse nicho é um nicho que tem esse desafio. E, gente, toda oportunidade vem disfarçada de desafio. Todo grande faturamento vem disfarçado de desafio. Para você que é capaz de resolver esse problema, por exemplo, lá no Sniper a gente desenha uma estratégia para isso. Tem uma estratégia muito efetiva para conseguir vencer licitações com um preço mais alto do que os concorrentes, exatamente porque eles pedem reequilíbrio ali na frente. Tá? Qual que é a oportunidade? Contratos constantes, com grande volume, a demanda na área de medicamentos, na área de saúde é muito grande. Gente, quantos hospitais? Toda prefeitura tem um hospital, todo município tem pelo menos um hospital. Os hospitais têm vários leitos. São muitas pessoas adoecendo todos os dias. A demanda é gigantesca. Gigantesca. O Brasil não é um país que investe em prevenção. E aqui eu não estou falando de política, tá? Estou falando de estratégia. O Brasil não é um país que investe em prevenção de saúde. Eu acho engraçado. Não sei se dá para mostrar para vocês, tá? Vou ver se dá para mostrar para vocês. Eu entrei nessa vida mais fitness, mais de saúde, e aí eu baixei um aplicativo que eu não sei se dá para ver, isso vai aparecer para vocês. Tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Ele me mostra os indicadores da minha alimentação, de quantas calorias eu estou comendo, se eu estou comendo proteína, gordura, carboidrato, colesterol. E aí eu estava no escritório hoje, comentando com a minha equipe sobre isso. Todo mundo rindo. Todo mundo rindo. Nossa, Wesley, mas agora você está chato, você está não sei o quê e tal. Por quê? Porque o Brasil não é um país que culturalmente investe em prevenção de saúde. A gente geralmente se alimenta mal, a gente se exercita mal, a gente tem hábitos que são pouco saudáveis. O que faz isso? Qual que é a consequência? Mais demanda nos hospitais, mais demanda nos postos de saúde. O que é isso para você, consultor? Oportunidade de faturamento. Porque se há essa demanda, se há essa necessidade, há mais contratação. E se há mais contratação, há mais demanda. Se há mais demanda, mais licitação, você tem condições de faturar muito mais. Está atendendo a essa característica do mercado. Locação de veículos com ou sem motorista, muito usado por Secretaria de Saúde, transportar pacientes. Eu moro em Belo Horizonte. O que a gente recebe em BH de pacientes que vêm do interior é absurdo, tá? Educação, principalmente zonas rurais, tá? Assistência social. Então, são muitas demandas de veículos. Câmaras municipais têm muitas demandas de veículos, tá? E o que é necessário? Empresas que têm uma frota regularizada, manutenção preventiva, pessoal capacitado. Então, são licitações que exigem esse tipo de conhecimento, mas tem geralmente um valor de contratação muito elevado, o que coloca no seu bolso um faturamento mais alto. Fornecimento de alimento, merenda escolar, cesta básica, são grandes contratos que têm uma entrega parcelada e por isso tem o quê? Caixa, fluxo de caixa, LTV, tem fluxo de caixa. O que significa isso? Significa que você recebe por muito mais tempo, tá? Qual que é o desafio? A logística é muito fracionada. Precisa ter um controle de validade muito grande. E por que isso é importante para você, consultor? Gente, nós estamos falando de estratégia. Por que você tem que estar atento a isso quando você escolhe o segmento que você vai atuar? Porque vamos imaginar, se o seu cliente é empresa licitante, que você assessorou, que você orientou, ela vai lá e vence a licitação de merenda escolar, e ela não tem capacidade logística de fazer essa entrega, e esse alimento ele perde, esse alimento não é entregue com qualidade, ele perde, e o pagamento dessa empresa é glosado, quem é que vai ficar no prejuízo ali na frente? É você. É você que ajudou aquela empresa a vencer a licitação, porque ela não vai ter dinheiro para te pagar. Então, é do seu interesse que a empresa licitante ela consiga entregar bem os produtos para os quais aquela licitação foi vencida, ok? Então, é o seu interesse que a gente está defendendo aqui na Live Sniper, tá? Então, tem muitas contratações com FNDE, com programas sociais e por aí vai, tá? Mas o ponto importante é fluxo para você, fluxo de caixa garantido, tá? Terceirização de mão de obra, limpeza, portaria, apoio administrativo. Olha, essa demanda com a alta carga tributária, o que ela exige? Uma boa precificação. Então, o que você tem que estar atento? O meu cliente está precificando de maneira adequada ou ele está baixando o preço demais e
seguindo aquilo que os concorrentes estão fazendo, tá? Precisa de um conhecimento legal. Por quê? Porque é uma área que, quando a gente fala de limpeza, serviço de portaria, segurança, recepção, serviços gerais, é uma área que os encargos trabalhistas, demandas trabalhistas, é uma área que dá muito desafio. E por isso precisa de consultores experientes, precisa de consultor que sabe resolver, que sabe orientar a empresa, não só durante a licitação, mas durante a execução do contrato. Ah, se uma equipe solicitou, entrou na justiça, parte daqueles funcionários entraram na justiça e pediram, por exemplo, um determinado direito, tá? Como que você vai orientar essa empresa? E eu não estou dizendo de você atuar na causa trabalhista, mas atuar ela em relação à licitação, em relação à entrega do contrato, em relação à gestão desse contrato, porque se o pagamento dela for glosado, é você, consultor, que deixa de receber. Tá? Então essas são as características quando a gente fala de mão de obra. Tecnologia, como eu atuei muitos anos, tá? A área de tecnologia, sistemas, infraestrutura. Gente, hoje ninguém vive sem tecnologia. Ó, eu estou fazendo a Live Sniper com vocês, primeiro, de equipamento. Tem notebook, tem mouse, tem iluminação, tem câmera, tem de software, tem esse software aqui dos mapas mentais, tem o software que a gente está transmitindo a live, tem o próprio YouTube, quer dizer, quantas tecnologias que estão envolvidas só nessa live. A mesma coisa acontece nas contratações públicas, tá? Em 2012, eu participei de uma licitação para tecnologias que iam ser utilizadas para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. E, gente, eram licitações multimilionárias. A expectativa de faturamento só da minha empresa naquele ano era de mais de 70 milhões de reais só dos contratos de licitação com serviço não, soluções de tecnologia, tá? Só com soluções de tecnologia. Então, TI é uma área também extraordinária, tá? É um segmento também com contratos recorrentes, porque hoje, quando a gente fala de software, de sistema de tecnologia, por exemplo, para usar esse mapa mental aqui, ó, eu pago para essa ferramenta uma mensalidade. O que é isso? Contrato recorrente. Contrato recorrente gera um pagamento recorrente para você, fluxo de caixa, que é o que você precisa para o seu negócio sustentar no longo prazo, tá? E muitas vezes eles têm um alto valor mesmo com poucos itens contratados. Por exemplo, dependendo da infraestrutura de tecnologia que você vai montar, por exemplo, uma infraestrutura de tecnologia de segurança, tá? Ah, eu vou colocar câmeras de segurança no município que vai acionar um sistema lá na área de segurança, que vai acionar a polícia, que a polícia vai tomar uma atitude. Sistemas desse tipo de complexidade são sistemas que, com poucos itens, a licitação tem um faturamento muito alto e gera muito valor, porque a gente está falando de segurança pública. Então, é um item extremamente importante. Empresas de engenharia elétrica, iluminação pública, energia solar, tá? É um setor que está muito em expansão e por causa dos incentivos à sustentabilidade. Então, há muita demanda, tá? Então, projetos de eficiência energética, eu também já participei de licitações nessa linha. Iluminação de LED, tá? E você pode atuar tanto no fornecimento quanto na execução. Então, é o tipo de licitação que ela vai gerar também caixa, receita recorrente para sua consultoria. Um outro segmento, empresas de transporte escolar e transporte intermunicipal. Muito parecido aqui, ó, com o segmento de locação de veículo, mas aqui ao invés de locar o veículo, a licitação é direto do transporte. Vai ter demanda para prefeitura, para estado, muita demanda em área rural, tá? E aí, dentro daquele contrato, a cobrança muitas vezes é cobrança por quilometragem. Se a área rural é distante, o contrato fica mais alto, naturalmente o seu faturamento é maior se você faz a cobrança como a gente orienta, como eu orientei vocês na live que a gente falou sobre precificação, tá? O que é importante, tá? A empresa que vai participar, ela precisa ter uma frota adaptada, ela precisa ter segurança, rastreamento, tá? Tem muitos contratos em regiões rurais, então na hora de precificar essa proposta, a empresa licitante ela vai precisar considerar muito fortemente a manutenção, porque da manutenção num veículo que roda no asfalto é completamente diferente da manutenção no veículo que roda na estrada de chão. E esse custo precisa ser calculado, porque senão essa empresa começa a ter prejuízo e você, consultor, deixa de receber. Então, para que você garanta o teu recebimento, você precisa considerar esses pontos e
buscar garantir que a empresa está controlando isso. Segurança privada e monitoramento eletrônico, vigilância armada, câmeras, controle de acesso, alta demanda em órgãos públicos, tá? Tribunais de contas, instituições federais, autarquias vão ter demandas maiores nesse segmento. Então, esses são segmentos, ó, segurança privada e monitoramento, empresas de transporte escolar, engenharia elétrica, tecnologia da informação, terceirização de mão de obra, limpeza, portaria, fornecimento de alimentos, locação de veículos, fornecimento de medicamentos, insumos hospitalares, área de distribuição de medicamentos, por exemplo, obras, engenharia e limpeza urbana e coleta de serviços são segmentos, e não é que não tenham outros, tá? Eu peguei aqui os principais que valem muito a pena você atuar. Esses são segmentos onde os tipos de empresa que vão atender a essas demandas são empresas que vão pagar muito e muitas vezes você ignora, tá? Como atuar, tá? Pontos importantes. Primeiro, identificar empresas que já vendem ou desejam vender para o governo. Mostrar para essas empresas editais que estão em aberto com grandes valores. Gente, você pode começar atuando com empresas que nunca participaram de uma licitação, e você pode começar atuando com empresas que já participam de licitações. Eu gosto de começar com empresas que já participam, porque elas já sabem mais ou menos como é o processo e eu vou pegar a partir dos erros delas. Mas não tem nada de errado começar com empresas que nunca participaram de licitações. Você vai lidar, em linhas gerais, com duas objeções dessas empresas que são, primeiro, nossa, será que eu vou receber? Essa é a primeira objeção que ela vai ter. Segundo, será que eu vou ter que me envolver em algum tipo de falcatrua, alguma maracutaia? São esses os dois tipos de objeção que geralmente essas empresas têm, são as mais visíveis, tá? Mas também funciona atuar com elas. Você vai precisar buscar oferecer o máximo de apoio, desde a habilitação até a execução desse contrato. Quanto mais valor você agrega para essa empresa, mais importante você passa a ser para ela. É importante você buscar montar o seu portfólio, como eu já ensinei aqui em uma das lives Sniper, você buscar montar o seu portfólio com cases reais de sucesso. E a pessoa, mas eu nunca atuei com a empresa licitante. Traz case de quando você atuava dentro do ente público. Traz a experiência que você tem. Demonstrar segurança e o potencial de lucro de atuar com a administração pública, principalmente quando você pega empresas que já estão descrentes na área pública ou empresas que não estão vencendo licitações ou nunca participaram de licitações. E apresentar os erros comuns que as empresas licitantes cometem. Gente, isso é muito importante. Erros como, por exemplo, não anexar documentação, perder prazo, anexar documentação errada, não se atentar a detalhes importantes de um edital de licitações, abaixar preço de maneira equivocada e acabar tornando o próprio contrato inexequível, vencendo uma licitação que depois ela não vai conseguir entregar. Atuando dessa forma, você consegue ser muito mais efetivo e colocar muito mais dinheiro no seu bolso. E vocês vão receber, se vocês estão lá no grupo, vocês vão receber esse material. Eu coloquei aqui uma tabela comparativa e presta atenção, tá? Para e dá atenção. Para cada segmento desse, eu montei uma tabela comparativa com o volume aproximado de licitações novas por mês no Brasil. Novas por mês. E o valor médio dessas licitações. E quanto, se você cobrar o menor percentual que eu recomendo, que é 2%, se você cobrar o menor percentual, quanto que você ganha com uma licitação vencida? Se você atua no âmbito de obras e engenharia, que tem em média licitações na casa de 5 milhões, tem licitações de 40, de 50, mas tem licitações de 2, 3, você tende a colocar por cada licitação com 2%, 100 mil reais no seu bolso por licitação. Com fornecimento de medicamentos, 60 mil reais. Com serviço de limpeza urbana, 50 mil reais. Isso são estimativas médias, tá? Eu tenho alunos que fazem muito mais do que isso. Eu tenho mentorados que fazem muito mais do que isso, tá? Então, aqui é para vocês terem um comparativo e ter uma referência. E você tem um ponto de partida na hora de escolher o segmento. Uma das coisas que a gente faz lá na Mentoria Sniper é recomendar aos nossos mentorados a escolherem com cuidado o segmento que eles vão atuar. Essa tabela comparativa, meus amigos, ela traz para vocês uma ferramenta muito poderosa para que você consiga selecionar com assertividade o segmento. E aqui, gente, para e pensa, tá? Para comigo aqui, me dá atenção para esse ponto que ele é importante.
eu posso apostar que dificilmente você ganha mais do que 30, 40 mil reais atuando com licitações. Se alguém tem aqui ganha mais do que 30 mil, coloca aí para mim, tá? Se alguém ganha mais do que 30 mil atuando com licitações e contratos hoje, de forma honesta, coloca aí para mim. Quando você usa a estratégia que eu estou trazendo para vocês aqui na aula Sniper, você abre uma oportunidade real, de colocar 100, 60, 50, 40 mil reais no seu bolso. Oportunidade real. Para quem não assistiu, eu fiz uma live aqui com a Jéssica Salsen. A Jéssica colocou na primeira licitação que venceu 142 mil no bolso dela. Primeira licitação. Foram 3 dias. Ela falou aqui na live. 3 dias. Desde ter o contato com a empresa, fazer a reunião, fechar com ela o contrato, participar da licitação e vencer ela ser homologada. 3 dias até vencer essa licitação. 142 mil reais. Quanto tempo que você leva para colocar 100 mil no teu bolso, 60 mil no teu bolso, 50 mil no teu bolso? Aqui tá para você um comparativo que te ajuda a ter clareza de quais empresas ou quais segmentos você deveria atuar. Quais empresas, quais segmentos que vão pagar muito, e eu tenho certeza que vocês ou ignoravam, ou negligenciavam, ou desconheciam todos esses segmentos e todas essas características. Por isso eu fiz questão de trazer cada uma delas na Live Sniper de hoje. E avançando para o nosso encerramento, gente, qualquer dúvida, coloca aí, tá? Eu sei que é véspera de feriado, tá todo mundo cansado, mas o nosso compromisso em ajudar vocês a construir com estratégia um negócio de consultoria, a vender esse serviço, a entregar e a renovar esses contratos é um compromisso muito sério. A Maria Helena colocou por enquanto. Por enquanto você está ganhando 50 mil? 30 mil, Maria Helena? Não, a Maria Helena tá. Vê se eu entendi certo, tá, Maria Helena? Por enquanto você está ganhando, se você está muito bem. A maior parte dos profissionais que eu conheço na área de licitações ganham 3, 4, 5, 10, não passa muito disso não, tá? A maior parte dos que eu conheço, tá? Mas, atuando nesse segmento, dá para você ganhar muito mais do que isso. Por licitação, vocês viram ali na tabela comparativa. Gente, para quem não se cadastrou, tá? Lembra de se cadastrar. Eu vou pegar aqui para vocês o link, ó, e colocar aqui na nossa... Maria Helena, quem dera. Quem dera, né, Maria? Pois é, não é quem dera não, tá, Maria Helena? Ó, vou voltar aqui, ó. Aqui, gente, é só para quem não se cadastrou, tá? Esse é o link para se cadastrar para receber as informações, como, por exemplo, na próxima quarta-feira a nossa live Sniper vai ser às 21 horas, tá? Excepcionalmente, tá? Vou voltar aqui, Maria Helena, olha só. A Maria Helena falou, quem dera eu tá ganhando 30 mil reais por mês, tá? 29, né, Maria Helena? Vamos deixar nos 29, tá? Maria Helena, tá na tua frente o caminho para poder conseguir ganhar muito mais do que isso. Olha, isso aqui é real. Ó, vou voltar aqui, ó. Isso aqui é real, é matemática, tá? Deu erro aqui no meu mapa. É real, tá? Aqui eu fiz uma meta, deixa eu voltar aqui, uma média realista, tá? Já vou falar sobre foco, tá, Gilmara? Olha só. Aqui eu fiz uma média realista, tá? A Jéssica Salsen, que alguns de vocês conheceram aqui na live, na primeira licitação fez 140. Eu não coloquei 140 em nenhuma aqui, ó. Tá tudo abaixo. Uma hora que é 100 mil para uma licitação. A Jéssica fez 142 na primeira licitação dela. Primeira, tá? E ela falou que na live 140, mas 142 borrachinha, tá? Ela arredondou. 142 borrachinha. Na primeira licitação. É real. Então dá para fazer isso. A Maria Helena colocou, no serviço público é um sonho, mas com empresas licitantes é uma realidade. E eu vejo isso acontecer todos os dias, tá? Só um contrato que eu fechei com uma empresa há um mês atrás, mais ou menos, a gente está executando esse contrato, colocou no nosso bolso de cara 135 mil um contrato. Um único, tá? Com uma empresa. De cara. Real. Isso é real. Eu vejo isso acontecendo todos os dias. E professor, por quê? E aí você vai me perguntar, né? Professor, mas por que eu não vejo? Por que isso nunca chegou até mim? Porque isso é estratégia, tá? E a maior parte, tá? E aí, gente, aqui eu não quero fazer nenhum tipo de crítica, não, tá? É simplesmente a realidade. A maior parte das instituições, quando elas ensinam um ementa,
tá? Aqui na Live Sniper, a gente não traz uma ementa. Aqui na Live Sniper, eu já vou entrar no comentário de vocês, tá? Aqui a gente traz uma estratégia com prática. Simplesmente a prática, tá? Eu já vou entrar nos comentários de vocês, mas só para lembrar e eu não esquecer de falar, então nossa próxima Live Sniper tem um tema que é surpresa. Por isso, se você não se cadastrou, se cadastre lá para receber o link da aula na quarta-feira que vem, vai ser excepcionalmente às 21 horas. Quarta-feira que vem, hoje é 19 de novembro, dia 26 de novembro vai ser às 21 horas, porque às 20 horas o professor Matheus Carvalho vai fazer uma live super especial. Inclusive, eu recomendo vocês participarem. Vai ser uma live super especial. Ele recebeu vários pedidos agora na Black Friday de muitos alunos e ele criou uma oportunidade sensacional e ele vai anunciar essa oportunidade na quarta-feira às 20 horas. Por isso, a nossa Live Sniper, para você ter a opção, se você quiser participar das duas, você tem a opção de conseguir participar com ele às 20 horas e comigo aqui às 21 horas. Entrando nos comentários de vocês, vamos lá. A Maria Helena comentou aqui, ó, professor, no serviço público faturar 30 mil reais, ganhar 30 mil reais no mês é um sonho. Com as empresas privadas é uma realidade. Mais do que a realidade, ganhar 30, 40, 50, 60 mil reais, considerando o fluxo de caixa que eu ensinei para vocês, tá? A Gilmara comentou, professor, vou analisar os grupos e focar só em um segmento. Tenho marcado com todo mundo, tá? Clínicas, serviços. Gilmara, o que acontece, tá? Aí tem prós e contras. Quando você foca em um segmento, você sabe falar muito bem daquele segmento, você domina profundamente aquele segmento. E quando você fala com o empresário, ele fala assim, nossa, a Gilmara me entende. Ela sabe falar a minha língua, ela não fica perdida nos termos que eu lido aqui. E aí ele cria uma confiança muito maior em você, tá? Então, quando você dá foco, você tende a ser mais efetiva. Isso não quer dizer que seja errado atuar com vários segmentos ou começar buscando vários segmentos, tá? Não é errado fazer isso. Muitas vezes você vai buscar reunir com vários segmentos, você fechou o contrato com um desses segmentos, depois você vai dar foco nele, vai aprofundar nele. Então não é errado fazer isso. Mas quando você foca, você é muito mais assertiva na hora de comunicar. E comunicar com clareza é o que converte, tá? O Eric colocou, ei Eric, boa noite, tudo bem? O Eric colocou aqui uma dúvida. Faço um contrato com a empresa em cada licitação, penso em fechar os contratos dessa forma. Qual a sua sugestão? Eric, eu não recomendo, tá? Por quê? Porque cada vez que você vai negociar um contrato, você tem a oportunidade de melhorar, mas você tem a oportunidade de teu cliente pedir mais desconto, do que o teu cliente questionar a tua precificação. Então, o que eu gosto de fazer, tá? Eu acho que isso é mais seguro para você, para o seu cliente, deixar as regras mais claras. Eu gosto de fazer um contrato para 1, 2 anos. Eu já estabeleço as regras do jogo naquele contrato. Lembra, gente? Primeiro, tá? Com que um contrato? Opa, deixa eu só voltar aqui. Um contrato, ele é a documentação, o registro dos acordos que nós fizemos. Então a gente faz um combinado, esse combinado a gente vai lá e registra ele num papel para ninguém esquecer. Isso é um contrato, tá? Eu já negociei contratos com empresas multinacionais, contratos gigantescos de 15, 20, 50 milhões de reais, e a regra é sempre essa. O que é um contrato? Ele é um instrumento que registra aquilo que nós combinamos. Então, o que eu gosto, Eric, de fazer? Eu gosto de combinar com os meus clientes contratos de pelo menos 1 ano. O cliente que eu fechei a consultoria com eles há um mês atrás, mais ou menos, tá? Aliás, eu fechei 2. Fechei um que a consultoria com eles vai até junho do ano que vem, e depois eu ainda fechei com eles um modelo que é diferente do modelo que eu ensino para vocês, que eu passo a ter participação no negócio, eu passo a ser sócio do negócio. É um outro modelo, eu não entrei nesse modelo aqui na Live Sniper, tá? Eu não ensinei esse modelo para vocês, é um modelo mais avançado. Mas eu fechei até junho do ano que vem como consultoria e depois participação no negócio. Com outro cliente, eu fechei 135 mil reais com um contrato de 1 ano, tá? Isso já no valor fixo, tá? E aí percentual, né? Então, cada cliente, cada cenário é um cenário assim. E foi interessante, eu queria comentar desse cliente, por que esse que eu fechei 1 ano? Porque quando eu estava reunido com a CFO e com o CEO, a CFO me pediu, Wesley, será que não dá para a gente fazer um contrato de mais longo prazo? Né? O próprio cliente queria ter mais segurança naquela contratação. Então, Eric, o que eu faço, tá? Eu gosto de contratos de pelo menos 1 ano,
Por quê? Porque dá segurança para o cliente e dá segurança para mim. Tá? Quando você faz um contrato a cada licitação, você precisa negociar a cada licitação. E aí vem a sacada, tá? Se você já fechou com o seu cliente um fixo, mais um percentual de participação, se aquele cliente, se aquela empresa, ela participa de licitações, por exemplo, de 3 milhões, tá? E aí ela cresce, ela passa a ter mais condições, ela passa a ter mais atestado de capacidade, etc, 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 tá? E aparece a oportunidade, ela tem mais caixa, por exemplo, para participar de licitações de 20, 30, 40 milhões de reais, você já tem o percentual definido no seu contrato. Então, ela saiu de um faturamento de uma licitação de 2 milhões para uma licitação de 20, 30 milhões, e o seu percentual continuou o mesmo, mas o dinheiro que vai entrar no seu bolso é completamente diferente. Por exemplo, se você definiu 5% numa licitação de 2 milhões, e ela passou para licitações de 20 milhões, e são esses 5% que você deixou no seu contrato, ao invés de colocar 100 mil, você passou a colocar 1 milhão no seu bolso, tendo basicamente o mesmo trabalho. Então, por esse motivo, tá? Por esse motivo, eu gosto mais de contratos de longo prazo. Às vezes, dependendo do tipo de cliente, Eric, o que eu faço? Tá? Eu faço um contrato teste, tá? Eu não gosto muito do nome teste, não, tá? Mas é um contrato para a gente se conhecer. Participa de uma licitação, cara, foi legal? Foi bom trabalhar com a gente? Foi bom trabalhar com vocês? Foi. Então agora vamos fazer um contrato de longo prazo, tá? Inclusive, vou dar um exemplo, eu fiz isso, por exemplo, quando eu assinei o meu primeiro contrato com o professor Matheus, quando a gente virou, antes da gente virar sócio, tá? O primeiro projeto que a gente atuou em conjunto, a gente fechou um contrato de curto prazo, era um contrato para fazer a atuação, fazer uma analogia, como se fosse uma licitação, tá? E a gente venceu, foi uma execução maravilhosa, graças a Deus, lá em 2021, início de 2021, foi sensacional. A gente atuou em conjunto, foi maravilhoso. E logo em seguida a gente fechou um contrato de 5 anos. E depois a gente falou, não, vai indefinidamente, porque é melhor a gente ter um contrato indefinido, porque faz muito sentido a gente ser sócio, até a parceria que a gente tem dá muito resultado, a gente junto gera muito mais resultado do que separado. Então observa que primeiro eu fiz um contrato curtinho para a gente se conhecer, a gente se conheceu, deu sinergia, deu resultado, valeu muito a pena. Agora fiz um contrato de mais longo prazo. Também é uma estratégia que funciona muito bem, no meu caso com o professor Matheus foi exatamente esse, tá? Agora, eu não iria na linha de fazer um contrato para cada licitação, porque ao invés de estar preocupado em vencer as licitações com o seu cliente, em ganhar dinheiro com ele, você tende a estar preocupado em negociar contrato. Eu não vejo muita vantagem, muito valor nisso. Talvez possa ter alguma coisa que eu não estou enxergando, mas eu particularmente não vejo muito valor nisso não, tá? Eu nunca fui nessa linha e não iria, tá? Minha sugestão. A Maria Helena colocou aqui, preciso mudar de lado. Se você, Maria Helena, quer ganhar dinheiro de verdade, tá? E, gente, tem consultorias, tá? Fazendo um disclaimer importante, tá? Tem consultorias que elas conseguem fechar contratos com entes públicos, de consultoria para ente público, de múltiplos milhões de anos e etc, tá? Mas isso depende de fatores que eu particularmente não gosto de lidar com eles. Fatores mais políticos, então, eu gosto muito de depender de mim, né? Então, Maria Helena, você tem a sua competência, o seu conhecimento, a sua experiência, a sua dedicação, o seu trabalho duro. Quer dizer, quando você atua isso em conjunto com a empresa, o teu resultado tende a ser muito maior, coloca muito mais dinheiro no teu bolso e você fica independente. Você não depende daquele cliente. Inclusive, você, quando gera muito valor, vou dar um exemplo, tá? Hoje eu recuso cliente. Eu não dou conta de atender todos os clientes que chegam para mim. Tá? Eu nego muito mais clientes do que o que chegam para mim, do que os que eu fecho o contrato. Por quê? Porque eu não dou conta de atender todos eles. E isso acontece quando você gera muito resultado e você está atuando com as empresas. Então, na minha percepção, Maria Helena, cada dia que você não troca essa camisa, você está perdendo a realização dos seus sonhos. Eu trocaria ela urgentemente, por isso eu sugeri no início da nossa live para você colocar uma data para fazer isso, tá? O Eric colocou aqui, eu pensei em fazer dessa forma. Qual a forma? Em fechar um contrato por licitação para ficar formalizando os valores mínimos dos itens que cada cliente irá fornecer. Eu gosto de coisas mais simples, tá, Eric? Eu colocaria no contrato, olha, eu vou te cobrar X% de comissão da licitação do que você venceu. Então, por exemplo, se aquela licitação tinha 40 itens e ele venceu 10, e esses 10 deu R$1 milhão, minha participação é em cima de R$1 milhão.
Simples, justo, claro, objetivo, tá? Eu gosto de ir nessa linha porque fica muito mais simples, porque se você vai ter que discutir item a item, percentual por itens, gera uma complexidade que administrar isso fica mais trabalhoso do que vencer a licitação. E o seu foco, Eric, é ajudar esse cliente a vencer a licitação. O seu foco é ajudar esse cliente a colocar dinheiro no bolso, porque quanto mais dinheiro você ajuda ele a colocar no bolso dele, mais dinheiro coloca no teu bolso. Gente, pega essa estratégia que ela é extremamente importante, tá? Isso vai fazer toda a diferença na carreira de vocês, no negócio de consultoria de vocês, tá? Existe o assessor, o consultor jurídico, o advogado. É aquele profissional que ele vende o serviço jurídico dele, ele vende a assessoria, ele vende a consultoria dele e tá tudo bem, tá tudo certo. E qual que é o papel dele, tá? É fazer aquele serviço jurídico, é fazer aquele atendimento do cliente. Então ele cobra lá 10 mil, 20 mil, 5 mil, 8 mil, etc., e ele recebe o dinheiro dele, ele prestou o serviço e está tudo bem. Só que esse profissional, ele é entendido como custo. Esse profissional dificilmente vai colocar 100, 200, 300, 400 mil no bolso. Esse profissional vai ter muita dificuldade de colocar 142 mil, igual a Jéssica Salsen fez. O que eu ensino para vocês é uma estratégia que faz com que você tenha muito mais valor, você seja muito mais valorizado. E aí você sai de ser um simples consultor jurídico, com todo respeito aos consultores jurídicos, aos consultores administrativos, que eu não preciso ser advogado para prestar consultoria em licitações, com todo respeito a esses profissionais, você deixa de ser entendido como custo e passa a ser entendido como investimento. E isso faz toda a diferença. Porque quando você passa a ser entendido como investimento, você muda o seu foco. Eu não tenho um cubo mágico aqui, mas é como se você pegasse um cubo e você virasse as facetas desse cubo de forma a colocar como uma preocupação sua, um objetivo seu, fazer com que o seu cliente ganhe dinheiro. Quando um advogado, por exemplo, ele vende um serviço jurídico para o cliente, o que ele está preocupado? Prestar o serviço e receber o dinheiro. Ele está pouco preocupado com o resultado do cliente. Não que o resultado do cliente não seja importante para ele, mas é mais importante para ele colocar o dinheiro no bolso dele, foi isso que ele vendeu, e está certo. Não tem nada de errado nisso. Quando você se posiciona como um consultor estratégico, um consultor que gera valor para o cliente, você está preocupado em colocar muito dinheiro no bolso dele, porque isso deságua muito dinheiro no teu bolso. É como se você tivesse, o cliente fosse uma caixa d'água gigante, e quanto mais água você coloca, mais enche a caixa d'água dele, mais deságua a água para a sua caixa. Mais dinheiro cai na sua conta. Então, o consultor em licitações que usa a estratégia que a gente ensina aqui no Sniper é aquele consultor que ganha muito dinheiro. Por quê? Porque ele faz o cliente dele ganhar muito dinheiro. A sua preocupação é o seu cliente ganhar dinheiro. E aí, Eric, volta para um ponto super importante. Nós temos um recurso muito limitado que é o nosso tempo. Onde é que eu vou colocar o meu tempo? Em controlar cada item, a precificação de cada item, ou eu vou colocar o meu tempo em ajudar esse cliente a colocar mais dinheiro no bolso dele, porque deságua mais dinheiro para o meu bolso? Eu, Wesley, gosto de pensar em colocar mais dinheiro no bolso do meu cliente. Eu estava dando uma consultoria hoje é quarta, foi na segunda-feira. Não, foi ontem, terça-feira, tá? Estava dando uma consultoria, e aí eu entrei na reunião com o cliente, e eu entrei com toda a preparação, já com todos os dados, com tudo mapeado, com os meus formulários, meus documentos padrão, tudo preparado para entregar o maior valor para aquele cliente. E ele falou assim, Wesley, tá legal, eu vi que você preparou tudo, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com um desafio aqui que eu preciso bater uma meta agora no final do ano. E essa meta tá muito urgente para mim, cara. Eu queria usar o seu conhecimento, sua experiência, para a gente buscar bater essa meta. E como eu tenho muita experiência em negócio, falou, cara, queria usar para a gente bater essa meta. E assim, não sei se eu tô quebrando todo o negócio da nossa consultoria, porque está muito claro o escopo da nossa consultoria, mas eu preciso bater essa meta, e se você me ajudar a bater essa meta, você vai me agregar muito mais valor para mim. Gente, eu larguei tudo aquilo que eu tinha desenhado para a consultoria e falei, cara, qual que é a tua meta? O que você está precisando? Qual que é o ponto? Ele trouxe para mim, a gente preparou toda uma estratégia para ele ganhar mais dinheiro. Eu quero que ele bata 10 vezes a meta dele. Por quê? Porque quanto mais ele ganha, mais eu ganho também. Então, olha só, Eric, eu estou colocando a minha atenção, a minha energia em gerar mais valor para o cliente. Com um tempo que, se eu tivesse que fechar um contrato para cada licitação, eu teria naturalmente que estar discutindo esse contrato com ele, e eu gastaria um tempo que, na minha experiência, é um tempo que eu vou acabar perdendo muito mais dinheiro com ele, sabe?
Então, às vezes, você perde um pouquinho em um produto aqui, em outro ali, quando você define um percentual já fechado, já fixo, tá? E não tem problema você definir assim, olha, licitações de 2 a 20 milhões vão ser 2%, vão ser 5%, de 21 a 30 milhões vão ser 4%, de 30 milhões a 40 milhões vão ser 3%, e de 40 milhões a 50 milhões vão ser 2%. Você pode já no seu contrato definir essas escalas, você pode definir qualquer regra que você negociaria a cada contrato desse, a cada licitação dessa, não tem problema nenhum. Você já deixa isso previsto no contrato, a regra do jogo já fica lá, já fica clara. Mas concentra a sua energia em colocar dinheiro no bolso do seu cliente, em fazer ele vencer licitações, em fazer ele pegar reequilíbrio, em fazer ele colocar o máximo de dinheiro, porque quanto mais dinheiro que o seu cliente coloca no bolso dele, mais dinheiro ele quer colocar no seu bolso, mais você recebe, mais ele te indica para clientes que vão ser do mesmo perfil dele. E se você veio aqui, ó, e selecionou os segmentos corretos, se você atuou em cima do que eu orientei ao longo da nossa aula de hoje, você vai receber indicação de clientes que vão colocar muito mais dinheiro no seu bolso. Meus queridos, essa foi a nossa live Sniper de hoje. Se você não se cadastrou, eu coloquei o link aqui em cima nos comentários para você se cadastrar para receber os links, o material da aula, esse mapa mental aqui, ó, com o conteúdo, com esses exemplos, eu disponibilizo para vocês consultarem. Então, amanhã não, amanhã é feriado, né? Mas ao longo, não sei se final dessa semana, na sexta ou na segunda-feira, a minha equipe já manda para vocês o link desse material lá no grupo. Às vezes, gente, esse mapa mental dá problema, mas é da ferramenta, tá? É uma coisa que foge ao nosso alcance. A gente paga para ter essa ferramenta. Para vocês é de graça. Para mim é pago. Eu pago para usar essa ferramenta, mas às vezes isso acontece. Então, a gente sempre entrega o material para vocês com a melhor das intenções e buscando gerar o melhor resultado para vocês. Se der algum problema, fala com a nossa equipe, aciona a gente no Instagram, que a gente busca ajudar vocês nisso também. Meus queridos, ótima noite para vocês. Na próxima quarta-feira, 20 horas, live com o professor Matheus Carvalho e às 21 horas, a live Sniper com tema surpresa para você que quer construir, vender, entregar e renovar contratos de consultoria em licitações com estratégia, colocar muito dinheiro no seu bolso, você não pode perder. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima live Sniper.